Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de HTML5. Na aula de hoje nós vamos implementar um login utilizando HTML e para isso a gente vai trabalhar com o conceito de formulários. Eu fiz um pequeno ajuste no nosso projeto. A nossa página index, na verdade, não é a página de índice do nosso projeto, ela é a nossa página de perfil. Então o que eu fiz foi mudar o nome. Eu vim aqui com o botão direito do mouse, escolhi a opção renomear, que seria o mesmo que clicar nele para selecionar e usar a tecla F2, digitei o nome perfil e assim eu consegui renomear a nossa página. Então aqui no título eu posso até colocar para poder ficar mais específico, ó, currículo online, perfil, salvei. Se a gente for lá no nosso navegador, der uma atualizada aqui, observem que agora não existe mais a nossa página de índice. Mas se a gente apagar aqui index e acessar só a página projeto 01, aparece aqui uma listagem do nosso conteúdo, dá para a gente acessar aqui a nossa página de perfil. No nosso arquivo projetos, eu também fiz uma pequena modificação. O link voltar agora nos redireciona para perfil.html e não para index.html. Então foram essas duas modificações. Index.html agora passou a se chamar perfil e dentro de projetos eu mudei, dei uma atualizada no link para redirecionar para perfil. Precisamos criar o arquivo index.html de fato, que vai ser aquele que vai ter um formulário para a gente fazer o login. Então, botão direito do mouse, novo arquivo, index.html, pronto, criamos um arquivo. Para criar a estrutura do nosso projeto, vou colocar aqui o sinal de exclamação. O VS Code ele tem vários recursos que permitem o auto-preenchimento, o autocompletar de código, e existem várias extensões. Então, eu tenho algumas extensões instaladas, como o Emmet, que permite que você possa autocompletar o código. Então, colocou aqui o sinal de exclamação, ele já dá a sugestão. Basta você clicar 2 vezes que ele preenche aqui a estrutura de uma página HTML comum. Vou só mudar aqui a linguagem de English para pt-br, que é o nosso. Vou mudar o título do nosso documento para currículo online e essa página vai ser a página de login. Vou lá no nosso arquivo de perfil copiar o nosso favicon e vou colar aqui acima do nosso título. Poderia ficar acima, poderia ficar abaixo, o importante é ficar dentro da head, que é a cabeça da nossa página. E no corpo do nosso arquivo index, agora eu vou colocar o conteúdo que vai compor a nossa tela de login. A tela de login pode ficar dentro de uma divisória, porque semanticamente a página de login não é necessário da gente fazer uma indexação dela, não tem muito sentido. Ela vai conter basicamente um formulário para que a gente possa entrar no sistema. Vou colocar aqui um ID com o nome login, isso aqui é importante futuramente, e dentro dela eu vou colocar um formulário. Formulário é uma estrutura HTML que a gente utiliza muito, é uma das estruturas mais importantes que vocês têm que estudar. Se você acessar lá o W3 Schools, você vai encontrar muitas informações sobre formulários, sobre atributos de formulários, elementos, tipos de inputs, que são as caixas de entrada, ou como você faz para colocar uma informação que vai entrar, né, que vai ser usada para você inserir informações. Existem vários types: button, checkbox, color, date, email, file, hidden, imagem, que é image, número, senha, telefone, hora, existem vários. A gente vai trabalhar com alguns ao longo desse curso. Então nosso form vai ter aqui um action e tem uma propriedade que é muito importante também, chamada método, que a gente vai definir aqui inicialmente o método post, que é o mais frequentemente utilizado. A gente vai depois, mais para frente, ver a diferença entre o método get e o método post, que são métodos do nosso protocolo HTTP, que é responsável por fazer esse fluxo de informações na web. Dentro do formulário a gente precisa colocar os inputs, mas para que eles não fiquem jogados, é bom que a gente crie uma divisória ou um parágrafo para poder conter esses conteúdos. Todo formulário precisa ter no mínimo uma caixa para que você possa inserir uma informação. Essas caixas, elas têm aquele formato tradicional, que é uma caixinha onde você pode digitar um texto, mas elas existem vários formatos de input. Mas existem, no caso de formulários de login, muito utilizado é o input e-mail. Você poderia solicitar o nome dele, uma senha, você poderia solicitar o e-mail dele, uma senha, um CPF, uma senha, um número de telefone, uma senha. A gente vai solicitar o e-mail dele e depois solicitar uma senha. Todo input vai ter um type, um atributo de tipo, aqui. Esse tipo eu não tirei da minha cabeça, tá? Ele está dentro daquela listagem que a gente já viu aqui. E
ele tem alguns outros atributos, como o name. O name é a mesma coisa que o ID, tá? É um nome exclusivo. Então eu vou colocar aqui e-mail, que é um nome bem sugestivo para o nosso campo de e-mail. Vou colocar o ID também, e-mail. Tanto o ID como o name são importantes quando a gente for programar o nosso formulário. Então é importante que eles sejam definidos. Todo input, ele também tem outros atributos. Como eu vou colocar mais, eu vou usar o Enter aqui para poder quebrar a linha, para poder deixar ele aqui em várias linhas, e aí vai ficar mais fácil da gente visualizar. E para poder ficar bem claro que esse input terminou aqui, eu vou colocar aquela barrinha, como eu já havia comentado com vocês. O input só tem a tag de abertura. Como ele não tem um fechamento, eu faço o fechamento aqui para poder ficar mais legível. Existe uma outra propriedade muito importante chamada placeholder. Essa propriedade placeholder permite que a gente possa colocar um texto dentro da caixa. Por enquanto, eu vou deixar sem, vou salvar, vou lá no nosso navegador, vou acessar o nosso arquivo index.html e observem que já aparece uma caixinha aqui, só que ela está vazia, né? Então, um pouco sinistro se isso aqui ficar vazio. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma dica para o usuário, que aqui ele tem que digitar um e-mail, com aquele padrão que a gente conhece, o nome do usuário, arroba, o nome do provedor, .com.br, assim por diante. Salvei, vou atualizar, já apareceu aqui, então tá algo um pouco mais interessante. Se eu já digitar alguma coisa, já some aquele placeholder. Placeholder, ele é só uma dica de preenchimento. Só que além do input, é muito interessante que o seu formulário tenha um rótulo para cada informação. Os rótulos são chamados de label. O rótulo, basicamente, você coloca um texto. Ele tem a tag de abertura e tem a tag de fechamento e você tem um texto aqui dentro que você coloca. Ele tem um atributo chamado for, que é para você colocar o nome do ID do elemento do formulário que você se refere. Eu vou colocar aqui no caso e-mail, que é justamente o ID desse nosso input. Para que isso serve? Vocês vão perceber ele na prática. Eu salvei, vou atualizar aqui. Geralmente, para a gente digitar um conteúdo, a gente tem que clicar para poder digitar. Quando o for está devidamente preenchido, se você clicar no rótulo, ele entra na caixa para que você possa digitar. Isso é um recurso de acessibilidade. É muito importante que vocês façam essa configuração corretamente. O label pode ficar acima ou abaixo do input, sem problema. E você pode inclusive formatá-lo para que ele fique dentro, lá caso você não queira usar o placeholder. Mas para isso aí a gente vai ter que trabalhar com o CSS. Vou copiar essa estrutura. Eu tenho o e-mail aqui em cima. E aqui embaixo agora eu vou pedir a senha do usuário. Tá? Existe um type para senha chamado password, que é justamente senha em inglês. Vou copiar esse código aqui, ó. Senha, senha. Aqui também senha. E aqui eu posso colocar um placeholder vazio ou então posso colocar a palavrinha senha mesmo. Então tenho aqui uma divisória que acomoda um rótulo e um input, um rótulo e um input em cada divisória separadinha aqui. Isso daqui é o recomendável para você organizar o seu formulário. Feito isso, vou dar uma atualizada, e-mail, senha. Ah, tá muito colado, não gostei da letra. Não se preocupem que isso a gente vai resolver tudinho com o CSS. Por enquanto, o nosso foco é só o HTML. Abaixo, vou criar outra divisória. Todo formulário precisa ter um botão para que a gente possa enviar os dados. Existem duas formas de você fazer o envio. Você pode criar um input e ao invés de definir o tipo texto, e-mail, senha, você pode usar o tipo chamado submit ou submit, que é o enviar, literalmente. É importante que você defina um name, é importante que você defina um ID para ele, tá? E é importante que você defina um value, que é um valor. Então, o name eu vou colocar aqui, btn, que é de botão, traço, enviar. Vou fazer a mesma coisa aqui para o ID. Aí volto para aquela situação, tá ficando muito grande a linha aqui, vou teclar Enter, dar uma quebrada nas linhas. Essa organização que eu estou fazendo aqui, ela é importante, principalmente se mais para frente você for trabalhar com frameworks, com linguagem de programação. Se você aprende esses detalhezinhos, você vai ver que vai ficar bem mais organizado o seu conteúdo. Por enquanto eu vou deixar aqui o value vazio. Vou salvar,
Vou dar uma atualizada. Apareceu o botão, só que não está nada dentro dele. Está vazio, literalmente. Porque eu não coloquei aqui no Value um nome. Então eu vou digitar aqui como eu quero que apareça o nome do meu botão. Então, btn enviar é o nome interno dele. É o nome, é o ID. Mas enviar com a letra E maiúscula é o nome que vai aparecer legível lá no nosso arquivo HTML. Vejam que apareceu aqui bem bonitinho. Retornando, eu vou criar aqui dentro, eu posso fazer dentro da mesma divisória ou até numa outra divisória. Eu vou colocar aqui por enquanto dentro e vou usar aquela codificação do NBSP para a gente acrescentar um espaço. Eu vou criar um botão do tipo Reset. O botão Reset, ele é um botão que serve para limpar. Então, é comum que a gente preencha dados no formulário, mas às vezes a gente quer apagar todos os dados que estão no formulário. Às vezes tem 2, 3, 4, 5, 10 caixinhas. Como é que a gente faz para limpar tudo de uma vez só do formulário? O botão Reset. Tá? Então, o type Reset cria o botão de limpar. Se a gente for lá, agora a gente tem aqui um espaço e tem o botão limpar. Então, se eu vier aqui, colocar um e-mail, colocar uma senha, clicar no botão limpar, pronto, nosso formulário está limpo. Poderia trabalhar algo diferente do input? Sim, existe uma tag chamada button. A tag button, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Nela você coloca aqui dentro o nome do botão e aqui você coloca o type dela. Se é submit, você coloca aqui, type submit. Você pode colocar o name, pode colocar ID. Não precisa colocar value, porque o valor do botão está aqui. Então você tem a tag button também que pode fazer este mesmo processo. Só é para o submit? Não, também para o botão reset. Só é para botão submit reset? Não, é para qualquer botão. Aqui a gente cria um elemento HTML do tipo button, que é botão. Então observem que a gente tem aqui exatamente um botão do tipo submit. Eu vou colocar aqui um comentário em HTML, só para que fique a memória do que a gente fez aqui, tá? Mas a gente não vai usar ele assim. Por enquanto a gente vai trabalhar só com input, com os types. Feito isso, a gente tem aqui um formulário de login, só que ele ainda não está, obviamente, nem um pouco bonito. Acima desse nosso formulário, eu vou colocar um título H1 chamado logar. Observe, apareceu agora aqui o título logar. Acima desse logar, eu vou colocar uma imagem, tá? Lembrando aqui que a gente pode fazer essa quebra, porque dentro da nossa pasta images, eu tenho um arquivo chamado icone574.png, que eu já coloquei. O texto alternativo vai ser o nome logo, e o tamanho é um pouquinho grande, eu vou deixar por enquanto grande, depois a gente vai mudar aqui a largura. Vou salvar, então vou colocar uma imagem acima do nosso título. Então vou aqui, observem que apareceu a imagem e tem o nosso título. Essa imagem tem 574 pixels. Então aqui na largura eu vou definir, por exemplo, 100 px, que são 100 pixels. Está um tamanho já bastante decente. Vou colocar aqui 150. Acho que ficou um tamanho bem mais legal. Posso colocar essa tag img dentro de uma tag figure? Poderia, sem problema. Tá? Semanticamente falando, isso aqui seria bem legal. Posso colocar um ID? Posso. Posso colocar um fig caption? Posso. Sou obrigado? Não. Então nós temos aqui a estrutura básica do nosso arquivo, que é o nosso formulário. Ah, mas ele está muito para a esquerda. Não se preocupem, depois a gente vai aprender com o CSS a colocar no meio da tela, alinhar horizontalmente, verticalmente, fazer tudo o que é necessário. O que a gente não tem ainda é uma interatividade de fato. A gente não consegue ainda, por exemplo, definir se a pessoa digitou um e-mail e uma senha corretamente. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é só uma gambiarra. Entre as divisórias eu vou colocar a tag BR, que é a quebra de linha, e entre essas divisórias e os botões também eu vou colocar uma quebra de linha. Só para que a gente possa ter esse espaço aqui entre eles por enquanto, tá? Mas o certo é a gente fazer essa formatação usando o CSS, tá? O recomendado, o mais adequado. No nosso formulário,
além do nosso método que se chama post, existe aqui um action. O action é uma ação, ou seja, você tem que dizer qual é o arquivo que vai processar o seu formulário. Por enquanto, a gente ainda não está programando. Então, como a gente não está programando, qual é a ideia? É que quando a gente submeter esse formulário, a gente vá para o perfil. Então, a gente pode colocar aqui perfil.html. Se eu coloco aqui perfil.html, a ideia é que a ação desse formulário, ao submeter, é encaminhar o nosso formulário lá para o perfil. E lá no perfil vai ser feito alguma coisa. O formulário não tem responsabilidade por saber disso. Ele só quer saber qual é a ação que você quer executar. Para quem eu devo submeter os dados desse formulário. Quem vai pegar os dados desse formulário, vai manipular, ver se o e-mail e a senha estão certos. Tá? Então é aqui no action que a gente define o nome do arquivo. Fizemos isso aqui, vou salvar, vou dar uma atualizada. Mesmo que eu não preencha nada, se eu clicar em enviar, a gente vai para a nossa página de perfil. Tá? Então, se a gente clicar em enviar, vai para a página de perfil. Se a gente digitar um e-mail, digitar uma senha qualquer, também vai entrar. O que a gente fez basicamente aqui foi criar um formulário para que a gente possa ver um pouquinho desses recursos. É só isso sobre o formulário? Não, pessoal. Tem muito mais coisas sobre o formulário. Mas a gente vai vendo as coisas aos poucos ao longo das aulas. Na aula de hoje, a gente vai parar por enquanto por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais no conceito e fazer melhorias no nosso projeto e também criar outros projetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!